Alguém já parou para pensar se algo em seu comportamento causa desconforto aos outros? Com o passar dos anos, a pessoa adquire uma certa independência, diminuindo a preocupação com a opinião alheia. Embora isso possa ser um dom valioso, às vezes, de forma completamente inconsciente, essa mesma liberdade se transforma em padrões de comportamento que sutilmente afastam as pessoas. Nem sempre os outros expressam seus sentimentos em voz alta, mas é possível notar uma pausa constrangedora, uma mudança sutil na entonação ou uma súbita ocupação do interlocutor. Frequentemente, isso não ocorre por indiferença. A razão é que algo no comportamento da pessoa os faz sentir desconforto, desrespeito ou até mesmo esgotamento emocional. Este material não tem como objetivo condenar ou induzir culpa. Sua principal tarefa é promover o desenvolvimento da autoconsciência. Serão abordados 10 padrões de comportamento que muitas pessoas idosas adotam inconscientemente e que, via de regra, provocam desconforto nos outros. Não se trata apenas de peculiaridades inofensivas, mas de fenômenos que, se repetidos sistematicamente, podem minar gradualmente os relacionamentos com familiares, amigos e até mesmo cuidadores. Se alguém já se perguntou por que as visitas se tornaram mais raras ou as conversas parecem mais curtas, estas observações podem oferecer uma compreensão mais clara. E, o que é mais importante, podem ajudar a construir relacionamentos mais fortes e harmoniosos no futuro. Recomenda-se ler o material até o fim, pois alguns dos pontos finais podem surpreender, talvez, mudar a percepção sobre as pequenas coisas do dia a dia. Independentemente de essas atitudes terem sido notadas em si mesmo ou em outros, reconhecê-las é o primeiro passo para superá-las. Vamos explorá-las juntos, com honestidade e compaixão. Primeiro ponto: conversas excessivas sobre problemas de saúde. Uma das primeiras características comportamentais que esgota sutilmente os outros é quando as conversas invariavelmente se resumem ao estado de saúde da pessoa, suas dores, medicamentos que toma, resultados de exames e todos os procedimentos médicos pelos quais passou ou que estão planejados. É preciso esclarecer: não há nada de errado em expressar suas preocupações. Toda pessoa merece ser ouvida, especialmente quando enfrenta dificuldades genuínas. No entanto, quando esse tema se torna dominante em cada visita, cada telefonema ou cada conversa casual, ele começa a causar esgotamento emocional nos interlocutores. A pessoa pode não perceber, mas quando alguém pergunta: "Como você está?" e a resposta é um relatório detalhado de 20 minutos sobre pressão arterial, crises de artrite e o horário de ir ao banheiro, os ouvintes nem sempre sabem como reagir. Eles acenam educadamente, dizendo: "Sinto muito em ouvir isso." Mas, internamente, podem sentir-se indefesos, sobrecarregados ou até mesmo distantes do diálogo. A questão é que conversas contínuas sobre saúde transferem o foco do estabelecimento de uma conexão emocional para a discussão de problemas. Isso pode transformar qualquer diálogo em um monólogo. E quando tal comportamento se enraiza, as pessoas começam a evitar essas conversas. A razão não é a indiferença, mas sim o fato de que elas sentem que perdem sua importância nesse espaço comunicativo. Os relacionamentos começam a girar em torno do estado físico da pessoa, e não em torno da comunicação mútua. Existe também um aspecto emocional que se manifesta quando as conversas sobre saúde se tornam dominantes. Isso coloca involuntariamente os outros na posição de cuidadores, mesmo que esse papel não lhe seja destinado. Uma neta, que veio contar sobre sua admissão na faculdade, acaba tendo que ouvir uma lista detalhada de sintomas. Um vizinho, que esperava uma conversa casual sobre o jogo de ontem, de repente se vê ouvindo o relato da última visita ao médico. Tais episódios tendem a se acumular. No entanto, a verdade é a seguinte: a presença de uma pessoa é muito mais do que seu histórico médico. Ela tem suas histórias, sabedoria, senso de humor e uma perspectiva única. Quando essas qualidades são enterradas sob conversas contínuas sobre desconforto, os outros não veem os melhores lados da personalidade. Isso não significa que se deva fingir que está tudo bem quando não está. Isso apenas implica que se pode tentar harmonizar o diálogo. Se alguém pergunta como você está, talvez valha a pena responder de forma concisa. Em seguida, pergunte como os interlocutores estão. Compartilhe algo casual. Conte uma história engraçada. Dê espaço para outros tópicos. E faça pausas entre as atualizações reais sobre sua saúde. Afinal, quando as pessoas sentem que são vistas como uma pessoa, e não apenas como uma fonte de apoio emocional, elas permanecem por perto e estarão dispostas a ouvir sobre a visita ao médico. Segundo ponto: dar conselhos não solicitados. Outra característica comportamental que afasta as pessoas silenciosamente, especialmente os membros mais jovens da família, é quando os conselhos surgem sem que tenham sido pedidos.
A pessoa, sem dúvida, é guiada por boas intenções, pois acumulou uma rica experiência de vida, viu muitas coisas, cometeu erros e aprendeu com eles. No entanto, a questão é a seguinte: mesmo que o que é dito seja verdade, se alguém não pediu orientação, isso é frequentemente interpretado como julgamento. Pode-se pensar que está ajudando ao dar instruções sobre como gerenciar finanças, ou explicando por que seus métodos de criação de filhos não são totalmente corretos, ou como o relacionamento deles lembra alguém que se divorciou. Mas o que frequentemente se ouve em resposta é: não confio na sua capacidade de lidar com isso. Ou, pior ainda, você não é bom o suficiente como está. É fácil esquecer que um conselho, por mais bem intencionado que seja, pode ser percebido como uma palestra se a outra pessoa não o pediu. Especialmente para os jovens, existe uma linha tênue entre sabedoria e controle. E quando essa linha é cruzada com muita frequência, eles simplesmente param de procurar. Isso não significa que a voz da pessoa não seja valiosa. Ela é, sem dúvida, valiosa. Na verdade, sua experiência de vida tem mais valor do que provavelmente se percebe. No entanto, conselhos não solicitados frequentemente interrompem os diálogos onde essa sabedoria poderia ser transmitida, se solicitada. Qual abordagem é mais eficaz? Ouvir. Ouvir com atenção. Dar a oportunidade de falar, sem tentar consertar tudo imediatamente. E se a pessoa sentir que quer dizer algo, deve fazer uma pausa e perguntar: você quer ouvir minha opinião ou só precisa desabafar? Essa pergunta simples demonstra respeito. Ela oferece aos interlocutores a oportunidade de convidar a perspectiva da pessoa. E quando eles fazem isso, é nesse momento que suas palavras realmente ficam na memória. É então que eles, mais tarde, dizem: sabe o que o avô deles disse que mudou a forma como pensavam? Ou, a tia deles uma vez disse algo que nunca esquecerão. O conselho se torna algo valioso, e não algo que provoca ressentimento. A beleza da moderação é que ela confere maior valor à sabedoria, e não a diminui. Quando a orientação surge de um convite, e não de uma imposição, ela é percebida com mais delicadeza. É ouvida com mais clareza. E, o mais importante, contribui para aprofundar os relacionamentos em vez de criar tensão. Terceiro ponto: a relutância em se adaptar a novas tecnologias. Existe uma diferença fundamental entre não entender algo e a recusa consciente em aprendê-lo. E quando se trata de tecnologia, essa recusa, especialmente se for demonstrativa ou acompanhada de sarcasmo, é capaz de afastar as pessoas muito mais rápido do que se imagina. É sabido que a tecnologia evoluiu rapidamente, às vezes até excessivamente rápido. Smartphones, videochamadas, mensagens de texto, formulários online, códigos QR em restaurantes. Pode-se ter a sensação de que o mundo deixou para trás. Enquanto a pessoa tentava entender o que significava aplicativo, isso causa um sentimento de frustração. É uma experiência real, e é perfeitamente normal encontrar dificuldades ao aprender novas ferramentas. No entanto, o que ofende os jovens quando tentam ajudar é quando a resposta soa algo como: isso é bobagem. Ou, não preciso dessa besteira. Ou, no meu tempo, não tínhamos toda essa tolice. Isso é como erguer uma barreira, não apenas contra a tecnologia, mas contra os próprios jovens. Porque para eles, a tecnologia não é apenas uma escolha. É a maneira como trabalham, se comunicam, realizam até mesmo tarefas básicas. Não é apenas um acessório da moda, é a própria vida. E quando a pessoa ridiculariza ou rejeita isso, pode parecer que está ridicularizando ou rejeitando todo o seu estilo de vida. A pessoa pode não querer que os outros se sintam assim. Mas quando cada tentativa de ensiná-la algo se transforma em um confronto exaustivo, eles param de oferecer ajuda. Param de ligar. Param de envolvê-la em atividades que exigem interação tecnológica mínima. E, de repente, ela se vê isolada, não porque foi esquecida, mas porque eles não podiam mais entrar nessa batalha. Há algo incrivelmente poderoso nas palavras: eu não entendo isso, mas quero tentar. Essa frase curta abre muitas possibilidades. Ela diz aos netos que ele está disposto a aprender. Diz aos filhos que ele não está preso ao passado. E, o mais importante, demonstra aos outros que sua mente ainda está aberta, curiosa e ativamente engajada na vida. Ninguém espera que a pessoa se torne um virtuose da tecnologia da noite para o dia. Mas mesmo tentativas elementares, tocar na tela, aprender como algo funciona, aprender a enviar uma mensagem de voz, mostram que ela demonstra interesse suficiente para manter a conexão com o mundo deles. E esse esforço significa muito mais do que uma execução impecável. Portanto,
Da próxima vez que alguém se oferecer para mostrar como se conectar a uma videochamada ou como encontrar um restaurante online, vale a pena tentar dizer: claro, mostre-me devagar. A pessoa ficará surpresa com quão longe essa abertura a levará. Isso não se refere apenas ao que a pessoa aprende, mas também a como os outros se sentem perto dela, pois as pessoas sentem maior proximidade com aqueles que estão dispostos a ir ao seu encontro, mesmo que seja através de uma tela. Quarto ponto: interromper conversas com histórias pessoais. Na arte de contar histórias há algo especial. Quando aplicada com habilidade, ela aproxima as pessoas, transmite lições de vida e preserva memórias. No entanto, existe uma linha tênue entre compartilhar e ofuscar. E muitas vezes, pessoas idosas, sem perceber, adquirem o hábito de interceptar conversas com suas próprias narrativas. A pessoa pode acreditar que está apenas estabelecendo uma conexão. Alguém diz que está cansado, e ela menciona como trabalhou em 3 empregos e ainda preparava o jantar todas as noites. Alguém fala sobre suas férias, e ela começa uma história sobre uma viagem que fez em 1973. No início, parece uma aproximação. Mas quando isso acontece repetidamente, começa a parecer menos uma conexão e mais uma interrupção. A verdade é que os jovens também querem ser ouvidos. Querem que suas histórias existam por si mesmas, sem se transformarem em uma lição ou comparação. Quando se abrem e imediatamente ouvem, bem, e quando eles frequentemente se fecham. Não porque a história do interlocutor fosse desinteressante, mas porque a própria história deles não teve a chance de ser contada. O que torna esse hábito complicado é que ele geralmente surge do entusiasmo ou até mesmo do amor. A pessoa tenta dizer: eu entendo ou eu também passei por isso. Mas o que eles frequentemente ouvem é: deixe-me falar sobre mim. E depois de um número suficiente desses momentos, eles simplesmente param de compartilhar. Isso pode ser notado em pequenos detalhes. As conversas ficam mais curtas, as respostas parecem educadas, mas distantes. As pessoas param de ligar ou agora apenas enviam mensagens. Não é que não se importem, mas sim que não se sentem ouvidas. Aqui está uma mudança simples que faz uma enorme diferença quando alguém compartilha algo. Faça uma pausa. Ouça com atenção. Faça uma pergunta de esclarecimento antes de oferecer sua perspectiva. Em vez de: eu me lembro quando tente: uau, como foi isso? Ou o que aconteceu em seguida? Permita que a história dele se desenrole antes de você trazer a sua. E quando você compartilhar, certifique-se de que seja uma ponte, e não um holofote. Algo que aprofunde a conversa, e não a redirecione completamente. Quando as pessoas se sentem sinceramente ouvidas, elas se aproximam. Elas se abrem mais. E quando a história da pessoa finalmente se entrelaça na conversa, elas estão muito mais dispostas a ouvir com curiosidade e calor, porque isso vem de um espaço de respeito mútuo. Quinto ponto: ser excessivamente negativo ou cínico. Uma coisa é expressar sua opinião. Outra é permitir que cada conversa, com o tempo, se torne sombria. O negativismo excessivo, mesmo que a pessoa pense que está sendo apenas realista, pode afastar as pessoas sutilmente. Ela pode nem perceber isso. Um neto fala sobre um novo emprego, e a pessoa diz: provavelmente serão demitidos em 1 ano. Alguém fica noivo, e ela responde: dê 5 anos e você verá a verdade. Ela ouve que alguém está planejando uma viagem e diz: aquele lugar era bom até que tudo desandou. À primeira vista, isso pode parecer uma honestidade inofensiva ou um humor seco, mas para os outros, especialmente para aqueles que se importam com a pessoa, isso parece pesado. Isso tira a alegria do momento. Substitui a empolgação pela dúvida. E quando isso se torna um hábito, cria uma reputação que faz as pessoas pensarem 2 vezes antes de compartilhar boas notícias com ela. A questão é que as pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que as apoiam. Não necessariamente por torcedores incondicionais ou por aqueles que adoçam a pílula, mas por aqueles que conseguem celebrar sem criticar. Quando cada boa notícia é recebida com sarcasmo ou ceticismo, isso destrói a conexão. Com o tempo, os entes queridos começam a sentir que precisam defender sua alegria. Sua alegria dos comentários da pessoa. Isso não significa que não se possa ser honesto, mas há uma maneira de compartilhar sabedoria ou preocupação sem estragar o momento. Tente fazer perguntas em vez de emitir julgamentos. Como você se sente em relação a isso? É muito melhor do que isso não vai durar muito. Ou ofereça esperança junto com cautela. Eu vi pessoas lutarem nesta área de trabalho. Mas se alguém pode conseguir, provavelmente é você. Às vezes, o negativismo surge de decepções não curadas. Perdas,
Traições e arrependimentos da vida não desaparecem com a idade. Eles se assentam. Mas o objetivo não é fingir que está tudo bem. O objetivo é falar de uma posição temperada pelo crescimento, e não amargurada pela dor. Uma das coisas mais poderosas que uma pessoa idosa pode trazer a um ambiente é a luz. Não um otimismo falso, mas um otimismo fundamentado. Aquele que diz, sim, a vida é difícil, mas também é linda, e você está indo bem. Essa mensagem permanece com as pessoas e as faz retornar à pessoa repetidamente. Portanto, da próxima vez que alguém compartilhar algo encorajador, tente parar por um segundo. Observe qual é o seu primeiro impulso e, se ele pender para o cinismo, pergunte a si mesmo, isso realmente ajuda ou é apenas um hábito em que caí? Porque a diferença entre ser percebido como sábio e ser percebido como exaustivo muitas vezes se resume ao tom que a pessoa traz para o ambiente. Ponto 6. Ignorar a higiene pessoal ou autocuidado. Este é um tema delicado, mas tem mais importância do que a maioria das pessoas quer admitir. Com a idade, os esforços para manter as rotinas de higiene podem parecer cansativos. Coisas que antes eram simples, como cortar as unhas, lavar o cabelo regularmente ou vestir roupas limpas, podem de repente exigir mais energia do que antes. E em alguns dias, simplesmente não há vontade de fazer isso. Mas, intencionalmente ou não, a negligência com a higiene cria uma reação em cadeia nos relacionamentos. As pessoas podem não dizer nada diretamente. Provavelmente não apontarão isso, mas começarão a manter uma distância física um pouco maior. Podem visitar com menos frequência. Podem oferecer uma desculpa educada em vez de vir. Isso não é porque são indelicadas, mas porque algo as fez sentir desconfortáveis, e elas não sabem como abordar o assunto. Sejamos honestos. Odores, roupas sujas, cabelo oleoso ou problemas dentários visíveis dificultam a interação. Eles desviam a atenção da conversa e fazem as pessoas não saberem como reagir. E assim que essa sensação de desconforto surge, a conexão emocional também começa a enfraquecer. Claro, tudo isso não significa que se precise estar impecável. Não são necessárias roupas de grife ou cuidados perfeitos. O que importa é o esforço. Roupas limpas, hálito fresco, cabelo penteado, barba feita ou aparada. Essas pequenas ações enviam uma mensagem. Elas dizem, eu ainda me importo comigo, com este momento e com as pessoas ao meu redor. É também uma questão de dignidade. Quando a pessoa cuida de si mesma, ela lembra aos outros e a si mesma que a idade não tirou seu autorrespeito. Ela ainda está ativa. Ainda está no jogo. E essa energia é contagiante. Ela faz com que os outros queiram estar perto dela, não por obrigação, mas por alegria. Se a mobilidade ou a saúde dificultam o autocuidado, não hesite em pedir ajuda de uma forma que preserve seu orgulho. Muitas pessoas estão mais do que dispostas a ajudar, se isso significar apoiar a independência e a presença. Não há vergonha em pedir a um membro da família para ajudar a cortar as unhas ou agendar um corte de cabelo regular. Isso não é fraqueza, é sabedoria. E se o autocuidado começou a piorar devido à solidão ou depressão, isso também deve ser levado a sério. Às vezes, a negligência é um sinal silencioso de que algo mais profundo precisa de atenção. Nesses momentos, procurar ajuda, e não apenas se isolar, pode ser crucial. Porque, independentemente da idade, a presença da pessoa importa. E quando ela mostra que se importa com a forma como se apresenta ao mundo, o mundo frequentemente responde com cuidado em troca. Ponto 7. Violar limites com os jovens. Uma das coisas mais difíceis de se adaptar com a idade é a rapidez com que as normas sociais mudam e como é fácil, sem querer, cruzar a linha. Uma piada que há 20 anos teria provocado risadas, agora pode encontrar um silêncio constrangedor. Um comentário sobre o corpo, a roupa ou o estilo de vida de alguém, concebido como casual ou até mesmo elogioso, pode parecer invasivo ou inadequado. Não se trata de ser excessivamente sensível ou de pisar em ovos. Trata-se de reconhecer que o mundo em que filhos e netos vivem funciona com regras diferentes, especialmente quando se trata de respeito e limites. Pessoas idosas às vezes justificam certos comportamentos dizendo, bem, eu sou de outra geração. E embora isso seja verdade, nem sempre é bem recebido por aqueles que ouvem, porque para eles, não se trata da geração da pessoa. Trata-se de como ela os faz sentir no momento. Por exemplo, provocar alguém sobre seu peso ou aparência, mesmo que a pessoa sempre tenha falado assim, pode parecer um ataque, e não uma piada. Fazer comentários ambíguos ou insistir em toques, como abraços ou beijos na bochecha, quando alguém hesita, pode ser percebido como desrespeito ao seu conforto.
Até mesmo comentários sobre como criam seus filhos, com quem namoram ou no que acreditam, podem parecer uma invasão e não uma preocupação. A complexidade é que muitos desses momentos não vêm de má intenção. Frequentemente, eles estão enraizados no afeto ou na tentativa de se conectar. Mas se a outra pessoa sai sentindo-se incompreendida ou desrespeitada, o impacto supera a intenção. Então, como lidar com isso? Uma palavra: curiosidade. Em vez de presumir que está tudo bem, pergunte. Em vez de fazer uma piada, faça uma pausa. Sua alegria com os comentários de alguém. Isso não significa que você não possa ser honesto, mas há uma maneira de compartilhar sabedoria ou preocupação sem estragar o momento. Tente fazer perguntas em vez de julgamentos. A frase, como você se sente sobre isso, é muito preferível a, isso não vai durar muito. Ou ofereça esperança junto com cautela. Vi pessoas enfrentarem dificuldades nesta área de trabalho. Mas se alguém pode superar, provavelmente é você. Às vezes, a negatividade surge de decepções não curadas. Perdas, traições e arrependimentos da vida não desaparecem com a idade. Eles apenas se assentam. Mas o objetivo não é fingir que está tudo bem. É falar de uma posição temperada pelo crescimento, não amargurada pela dor. Uma das coisas mais poderosas que uma pessoa mais velha pode trazer a um ambiente é a luz. Não um otimismo falso, mas um otimismo fundamentado. Aquele que diz, sim, a vida é difícil, mas também é linda, e você está indo bem. Essa mensagem permanece com as pessoas e as faz retornar. Então, da próxima vez que alguém compartilhar algo encorajador, tente parar por um segundo. Observe qual é o seu primeiro impulso e, se ele pender para o cinismo, pergunte a si mesmo, isso realmente ajuda ou é apenas um hábito em que caí? Porque a diferença entre ser percebido como sábio e ser percebido como exaustivo muitas vezes se resume ao tom que a pessoa traz para o ambiente. Sexto ponto: ignorar a higiene pessoal ou autocuidado. Este é um tópico delicado, mas tem mais importância do que a maioria das pessoas quer admitir. Com a idade, o esforço para manter as rotinas de higiene pode parecer cansativo. Coisas que antes eram simples, como cortar as unhas, lavar o cabelo regularmente ou vestir roupas limpas, podem de repente exigir mais energia do que antes. E em alguns dias, simplesmente não há vontade de fazer isso. Mas, intencional ou não, negligenciar a higiene cria uma reação em cadeia nos relacionamentos. As pessoas podem não dizer nada diretamente. Elas provavelmente não apontarão, mas começarão a manter uma distância física um pouco maior. Podem visitar com menos frequência. Podem oferecer uma desculpa educada em vez de ir. Não é porque são indelicadas. É porque algo as deixou desconfortáveis e elas não sabem como abordar o assunto. Sejamos honestos. Mau cheiro, roupas sujas, cabelo oleoso ou problemas dentários visíveis dificultam a interação. Eles distraem da conversa. Fazem com que as pessoas não saibam como reagir. E uma vez que essa sensação de desconforto surge, a conexão emocional também começa a enfraquecer. Claro, tudo isso não significa que você precisa estar impecável. Não são necessárias roupas de grife ou um cuidado perfeito. O esforço é o que importa. Roupas limpas, hálito fresco, cabelo penteado, fazer a barba ou aparar a barba. Essas pequenas ações enviam uma mensagem. Elas dizem, eu ainda me importo comigo, com este momento e com as pessoas ao meu redor. É também uma questão de dignidade. Quando uma pessoa cuida de si mesma, ela lembra aos outros e a si mesma que a idade não tirou seu autorrespeito. Ela ainda está ativa. Ela ainda está no jogo. E essa energia é contagiante. Faz com que os outros queiram estar perto dela, não por obrigação, mas por alegria. Se a mobilidade ou a saúde dificultam o autocuidado, não hesite em pedir ajuda de uma forma que preserve seu orgulho. Muitas pessoas estão mais do que dispostas a ajudar se isso significar apoiar a independência e a presença. Não há vergonha em pedir a um membro da família para ajudar a cortar as unhas ou agendar um corte de cabelo regular. Isso não é fraqueza, é sabedoria. E se o autocuidado começou a deteriorar devido à solidão ou depressão, isso também deve ser levado a sério. Às vezes, a negligência é um sinal silencioso de que algo mais profundo precisa de atenção. Nesses momentos, procurar ajuda, e não apenas se isolar, pode ser crucial. Porque, independentemente da idade, sua presença importa. E quando você mostra que se importa com a forma como se apresenta ao mundo, o mundo muitas vezes retribui com carinho. Sétimo ponto: violar limites com pessoas mais jovens.
Uma das coisas mais difíceis de se adaptar com a idade é a rapidez com que as normas sociais mudam e como é fácil, sem querer, cruzar a linha. Uma piada que há 20 anos teria provocado risadas, agora pode encontrar um silêncio constrangedor. Um comentário sobre o corpo, a roupa ou o estilo de vida de alguém, concebido como casual ou até mesmo elogioso, pode parecer intrusivo ou inadequado. Não se trata de ser excessivamente sensível ou pisar em ovos. Trata-se de reconhecer que o mundo em que filhos e netos vivem funciona com regras diferentes, especialmente quando se trata de respeito e limites. Pessoas mais velhas às vezes justificam certos comportamentos dizendo: bem, eu sou de outra geração. E embora isso seja verdade, nem sempre é bem recebido por quem ouve, porque para eles não se trata da geração da pessoa. Trata-se de como ela os faz sentir no momento. Por exemplo, provocar alguém sobre seu peso ou aparência, mesmo que a pessoa sempre tenha falado assim, pode parecer uma ofensa, não uma brincadeira. Fazer comentários ambíguos ou insistir em toques, como abraços ou beijos no rosto, quando alguém hesita, pode ser percebido como um desrespeito ao seu conforto. Mesmo comentários sobre como criam seus filhos, com quem namoram ou no que acreditam, podem parecer uma invasão, não uma preocupação. A complexidade é que muitos desses momentos não vêm de má intenção. Frequentemente, eles estão enraizados no afeto ou na tentativa de se conectar. Mas se a outra pessoa sai se sentindo incompreendida ou desrespeitada, o impacto supera a intenção. Então, como lidar com isso? Uma palavra: curiosidade. Em vez de presumir que está tudo bem, pergunte. Em vez de fazer uma piada, faça uma pausa. Em vez de tocar sem pensar, espere que eles se aproximem. Esse pequeno espaço para reflexão faz as pessoas se sentirem seguras. Constrói confiança, não tensão. E quando você comete um erro, e todos nós cometemos, a coisa mais poderosa que pode dizer é: eu não sabia que isso te deixava desconfortável. Obrigado por me dizer. Essa humildade não enfraquece a pessoa. Ela fortalece todos os seus relacionamentos. Em essência, os limites não são paredes. São portas, convites claros para o espaço de alguém. Uma vez que a confiança é construída, o respeito a esses limites não afasta a pessoa, mas a torna profundamente respeitosa. E essa é uma qualidade que as pessoas lembram muito mais do que qualquer piada ou sagacidade. 8º ponto: agir com arrogância devido à idade. A velhice merece respeito, mas não arrogância. E, no entanto, este é um daqueles hábitos que se infiltra sorrateiramente. A pessoa pode nem perceber em si mesma, mas os outros percebem. Isso se manifesta no tom que ela usa ao passar à frente na fila e dizer: eu mereci esse direito. É na forma como ela desconsidera a opinião de um jovem, dizendo: o que você sabe? Eu vivi muito mais tempo do que você. É até nas pequenas coisas, como esperar uma ligação semanal ou um lugar em cada mesa simplesmente por causa da sua idade. A questão é a seguinte: a pessoa merece gentileza. Merece atenção. Marie Stignadade. Mas essas coisas vêm através do respeito mútuo, e não através de exigências ou de fazer os outros se sentirem culpados quando não correspondem às expectativas. A arrogância, mesmo sutil, tende a afastar as pessoas. Ela faz com que os entes queridos sintam que estão passando por uma lista de verificação, ligar para a mãe, visitar o pai, incluir a avó, porque se não fizerem, serão recebidos com um silêncio passivo-agressivo ou comentários cheios de culpa. E quando o amor começa a parecer uma obrigação, as pessoas começam a se afastar. Não porque não se importam, mas porque cada interação começa a carregar um peso. Ninguém gosta de se sentir testado. E quando a idade se torna uma arma, usada para vencer discussões, rejeitar feedback ou manipular os outros para que façam algo, eles param de ouvir a sabedoria por trás das palavras da pessoa. Eles sentem apenas a pressão. Isso não significa que a pessoa não deva se defender ou expressar suas necessidades. Mas a forma como ela faz isso é crucial. Quando ela pede ajuda sinceramente, as pessoas se aproximam. Quando ela pede ajuda de forma exigente, com uma carranca, as pessoas se afastam. Quando ela expressa frustração honestamente, as pessoas querem corrigir. Culpa ou vergonha apenas geram ressentimento silencioso. E se a pessoa alguma vez se pegar pensando: eles me devem isso porque eu os criei ou depois de tudo que fiz, isso é o mínimo que podem fazer, ela deve respirar fundo. Tente inverter esse cenário. Pense: em vez disso, eu dei amor porque assim escolhi. Estive presente porque era importante. Essa mudança restaura sua força não como alguém a quem devem agradar, mas como alguém que deu sem manter um registro. Porque, no final das contas,
O respeito que é dado livremente é sempre mais satisfatório do que o respeito que é exigido. A pessoa descobrirá que, quando parar de esperar tratamento especial e começar a tratar os outros com igual respeito, independentemente da idade, algo maravilhoso acontecerá. As pessoas vão querer estar perto dela. Não porque são obrigadas, mas porque a amam. 9º ponto. Recusar-se a ouvir ou a mudar de opinião. Uma parede invisível surge quando alguém deixa claro, repetidamente, que sua mente está fechada, que já entendeu tudo na vida, que não há nada de novo para ouvir e muito menos razões para mudar. A pessoa viveu uma vida plena. Passou por tristezas, vitórias, guerras, casamentos, carreiras e mudanças que as gerações mais jovens mal podem imaginar. Tal experiência merece profundo respeito. Mas não substitui a abertura. Na verdade, os anciãos mais respeitados não são aqueles que se apegam mais firmemente às suas opiniões. São aqueles que permanecem curiosos, mesmo agora. A recusa em ouvir nem sempre se manifesta na forma de gritar com os outros. Às vezes, é mais sutil, interromper no meio da frase, revirar os olhos, murmurar isso é ridículo ou desligar completamente quando alguém sugere uma ideia que contradiz a sua. Com o tempo, esses hábitos dizem às pessoas, especialmente aos jovens, que sua voz não importa. E quando as pessoas sentem que são ignoradas antes mesmo de terminarem um pensamento, elas param de compartilhar. Não porque não tenham nada a dizer, mas porque não se sentem mais seguras para falar perto da pessoa. A pessoa pode não concordar com tudo. E não precisa, mas há algo poderoso nas palavras. Nunca pensei nisso dessa forma. Ou mesmo, ajude-me a entender de onde você tira isso. Esse pequeno gesto abre a porta para a conexão. Ele mostra que a pessoa valoriza o interlocutor, mesmo que ainda esteja formando sua opinião. Um dos perigos do envelhecimento não é físico. É a rigidez emocional. A ideia de que o mundo não tem mais nada a ensinar a pessoa. Que seu caminho é o certo, e todos os outros estão apenas alcançando ou errados. Esse pensamento não apenas bloqueia o aprendizado. Ele bloqueia o amor. Porque a verdade é que as pessoas são atraídas pela humildade. Elas são tocadas por anciãos que reconhecem que ainda estão crescendo. Quando uma avó ou avô diz, eu costumava pensar assim, mas agora não tenho tanta certeza, isso merece mais respeito do que qualquer posição rígida. Isso mostra um tipo de força que não vem de vencer discussões, mas da disposição de ouvir com o coração tranquilo. Portanto, da próxima vez que alguém disser algo que irrita ou desafia aquilo em que a pessoa sempre acreditou, tente fazer uma pausa, respirar, fazer uma pergunta. Não é preciso concordar, mas se conseguir ouvir com gentileza, abrirá a porta para a verdadeira compreensão. Porque, no final das contas, o objetivo não é estar certo. O objetivo é permanecer em relacionamento. E isso só é possível quando damos espaço não apenas à nossa voz. 10º ponto. Fazer com que entes queridos se sintam culpados por não visitarem ou ligarem. É fácil sentir-se esquecido, especialmente quando o telefone não toca com a mesma frequência de antes. Quando as pessoas visitam menos ou quando os feriados passam sem a mesma energia e atenção de outrora. Esse silêncio pode ser levado para o lado pessoal. Pode causar tristeza, frustração ou até raiva. E às vezes, sem querer, essa dor se transforma em culpa. A pessoa pode dizer algo como, bem, suponho que não sou mais tão importante. Ou, eu poderia morrer e ninguém notaria. Ou até mesmo, friamente, que bom que finalmente ligou. E, naquele momento, essas palavras podem parecer honestas, como se estivesse expressando o quanto a presença dele significa. Mas para quem ouve, pode parecer uma armadilha. Como se, não importa o que fizessem, não seria suficiente. A culpa pode provocar uma reação. Uma ligação aqui, uma visita ali. Mas raramente constrói intimidade. Em vez disso, cria pressão, uma obrigação, a sensação de que o tempo passado com a pessoa vem com amarras emocionais. E, com o tempo, isso não aproxima as pessoas. Isso as afasta. Isso não significa que os sentimentos da pessoa não sejam válidos. É normal sentir falta de alguém. É normal querer mais comunicação. Mas há uma diferença entre expressar esse desejo com vulnerabilidade e tentar impô-lo com culpa. As palavras, sinto muito a sua falta ou fico muito feliz quando você entra em contato convidam ao calor. Elas abrem a porta. A culpa, por outro lado, a fecha com um baque surdo. Aqui está outra coisa a considerar. As pessoas mais jovens na vida de alguém muitas vezes lidam com mais coisas do que mostram. Trabalho, filhos, contas, saúde, suas próprias batalhas silenciosas.
O silêncio delas nem sempre é sobre a pessoa. Frequentemente, é sobre sobrevivência. E quando finalmente tem um momento para respirar, elas estarão muito mais dispostas a pegar o telefone se souberem que serão recebidas com amor, e não com culpa. Um dos maiores presentes que a pessoa pode dar aos seus entes queridos é a liberdade de vir até ela porque querem, e não porque se sentem obrigados. E quando eles vêm, seja uma ligação rápida ou uma visita longa, tente recebê-los sem comentários ou reclamações. Apenas, que bom ouvir sua voz. Só isso os faz querer voltar, porque, no final das contas, a conexão cresce onde a alegria vive. E quando a pessoa se torna uma fonte de calor em vez de um fardo, as pessoas não a esquecem. Elas retornam não apenas por dever, mas por afeto sincero. E esse tipo de amor é o que dura. Considerações finais. Agora que examinamos esses 10 hábitos, reserve 1 minuto para refletir. Algum deles pareceu familiar? Não para causar vergonha, mas para um suave empurrão à autoanálise. A verdade é que todos nós, com o passar dos anos, adquirimos certos padrões de comportamento. Alguns nos servem bem, outros destroem lentamente os relacionamentos que mais valorizamos. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para crescer, nunca é tarde para se tornar mais gentil, nunca é tarde para surpreender aqueles ao seu redor, mostrando que sim, mesmo agora, a pessoa ainda está aprendendo. O que mais te marcou? Qual desses hábitos você notou em si mesmo ou, talvez, em alguém próximo? E, mais importante, qual pequena mudança você está disposto a tentar, apenas para ver como se sentirá? Este material não é sobre julgamento. É sobre conexão. É sobre escolher uma presença que faça as pessoas se aproximarem, e não se afastarem. Seja você de 55 ou 85 anos, ainda tem o poder de moldar como os outros se sentem em sua presença. Ainda tem tempo para ser aquela pessoa que as pessoas anseiam por ver. Não porque são obrigadas, mas porque querem. Então, seja curioso, seja generoso. Que a pessoa se torne alguém que ouve atentamente o interlocutor, mostrando mais disposição para escutar do que para interromper. Que ela ofereça aos outros mais sorrisos sinceros e aprovação do que críticas ou a ânsia de corrigir. Que ela crie uma atmosfera de hospitalidade e abertura, em vez de recorrer a manipulações que causam culpa. É esse tipo de comportamento que forma um verdadeiro legado, que permanece nos corações das pessoas por muito mais tempo e de forma mais profunda do que quaisquer palavras proferidas.